Mateus 16. Mateus 16, isso. Mateus 16, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E lhes responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, glorioso Deus, que bom é ter um Deus como o Senhor, a quem nos apegar, a quem depositar nossa confiança, nossa esperança. Que bom que a nossa sorte não está lançada ao vento, ao acaso. Que bom que não são as forças cegas da natureza que tem a palavra final. Que bom é que o Senhor não é um Deus inerte, que está num trono, roendo unhas, na expectativa do que vai acontecer. Mas Tu és um soberano Deus, o Deus que está acima dos deuses, Senhor dos senhores. E este Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e, consequentemente, nosso Salvador. Nos assiste hoje, Senhor, nesses dias, nesses momentos difíceis. Comunica a nós a Sua graça, de modo que o Teu reino avance, que Tu recebas glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, evidentemente nós vamos ser ligeiros hoje, em razão do louvor. Esses louvores que tocaram aqui estão entre aqueles que eu mais gosto, mais aprecio, de todos os tempos. Espero que depois você possa revê-los e também apreciá-los. Quero trazer uma mensagem oportuna, pertinente, atual, uma mensagem que vai de encontro com a nossa necessidade. O tema é: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Muitos medos e temores têm sondado os nossos corações nestes últimos dias, com absoluta certeza. O medo, o temor, é um sentimento que tem batido a sua porta, sondado o seu coração nesses dias. Parece que o mal está à espreita, o mal está à nossa espreita, querendo matar, roubar e destruir. E esse mal se personifica na figura do nosso arqui-inimigo, Satanás. Parece que as trevas cobriram toda a terra, e tudo que se vê, tudo que se ouve é destruição, desordem, caos, morte, dor, violência, desespero. O mundo que está sendo entregue à sua própria sorte. E a igreja está aqui presente neste mundo. Esse mundo perverso conta com a presença da igreja, que sofre também todos esses rumores. E a pergunta que vem no íntimo do nosso ser é: será que venceremos? Será que suportaremos tanta opressão, tanta angústia, tanta tristeza causada pelo agente do mal, Satanás, e as suas hordas malignas, suas hostes? Será que venceremos? Uma enfermidade após outra,
um obstáculo após outro, um gigante após outro, uma crise após outra, que vai da emocional à física, da conjugal à profissional, da espiritual à ministerial. Esse texto que eu li nos traz a resposta. Esse texto que eu li nos garante que a igreja é vitoriosa, que ela vencerá, que ela não sucumbirá, que ela não será derrotada. Este texto garante que sim, nós venceremos esses e quaisquer problemas, crises, hostes malignas que se levantem contra a igreja de Cristo. Eu posso dizer que, em um certo sentido, a igreja de Cristo é indestrutível, inexpugnável, inconquistável, invencível. Este texto garante a nossa vitória. Talvez é um dos textos mais importantes da Bíblia, onde, dependendo da interpretação, desmorona ou alicerça, ergue, mantém de pé a nossa fé. E esse texto vai trazer consolo, conforto a toda a cristandade, todos os irmãos que estão me ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Esse texto garante a vitória da igreja. Vamos para o pano de fundo. Jesus está aqui em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, e ele está com seus discípulos conversando, arrazoando. Está ali em numa certa enquete com seus discípulos, discutindo alguns temas. Então Jesus vem a eles e faz essa pergunta, no verso 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que as pessoas aí fora estão falando a meu respeito? O que a população que nos cerca diz ao meu respeito? O que as pessoas comentam sobre a minha identidade? Sobre quem eu sou? Jesus faz uma pergunta aos discípulos, porque ele quis testar o discernimento das pessoas acerca de si, acerca dele. Ele queria saber qual a imagem, como eles viam a Jesus. Por isso pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então Jesus quer testá-los para saber o discernimento acerca de si. Então os discípulos respondem no verso 14. Bom, verso 14, eles responderam: bom, alguns da população ao nosso redor, alguns dizem João Batista. Talvez seria o João Batista redivivo, João Batista ressuscitado. Herodes pensava isso quando mandou decapitar João e apareceu Jesus fazendo sinais. Seria João Batista redivivo, nascido dos mortos? Uns pensaram que ele era João Batista. Outros acham que o Senhor é Elias. Outros ainda pensam que o Senhor é Jeremias. Veja, Jesus possui as mesmas características proféticas de João Batista, de Elias e de Jeremias. Por isso as pessoas pensaram, é ele, não dizendo que era a reencarnação deles, mas veio no mesmo espírito, no mesmo ofício. É um profeta como João Batista, é um profeta como Elias. Outros é um profeta como Jeremias. E eles terminam, ou algum dos profetas. É assim que eles veem. Ou seja, a resposta mostra o quê? Que eles não tinham uma posição definida de quem era Jesus. Eles estavam confusos quanto a esta personalidade que invadiu a Galileia, que invadiu a Palestina. Estão confusos, não sabem ao certo quem é, do que se trata, mais ou menos como nos dias de hoje. As pessoas não sabem quem é Jesus. Então Jesus se volta para os discípulos e diz: ok, eles pensam assim de mim, têm essa visão de mim, mas agora, e vós?
E vocês, os 12, que me conhecem intimamente, que andam comigo, meus discípulos que estão comigo há tanto tempo, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus se volta para os discípulos no verso 15 e diz: mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra, sempre querendo sair à frente, o intempestivo Pedro, o precipitado Pedro, querendo falar, querendo ser o líder. Então Pedro se levanta em nome do grupo e responde. Dá uma resposta fabulosa. Verso 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu não és Jeremias, tu não és João Batista, tu não és Elias, e nem um profeta qualquer, mas tu és o Cristo, que é uma transliteração do hebraico para o grego, quer dizer ungido, o Messias. Tu és o Cristo, ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, o prometido, o profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Tu és o Messias que há de vir, a encarnação do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Uma das poucas vezes que Pedro acerta, viu, Alexandre? Não ri na sua casa, viu? Das poucas vezes, mas ele acertou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. No que novamente Jesus responde, agora Jesus dá sua tréplica a Pedro. E na sua resposta, nós temos uma das mais grandiosas revelações de toda a Escritura. E eu vou trabalhar na última frase da resposta de Jesus, do verso 18. Quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Jesus vai dar a sua tréplica respondendo a Pedro, e na sua resposta temos uma das mais grandiosas revelações, versos 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, bendito és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. É isso que quer dizer Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Aqui nós temos um texto que comprova a chamada eficaz, a graça irresistível. Não há como conhecer a Jesus sem que o Pai revele. Não há como ir a Jesus sem que o Pai abra os olhos. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é o texto que eu quero pregar. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não terão êxito contra a igreja. O tema da minha mensagem, para consolar aqueles que estão abatidos, temerosos quanto ao futuro, é a afirmação cabal, imperiosa de Jesus, dizendo: as portas do inferno não vão derrotar, não vão aniquilar, não vão desfazer, não vão vencer, nenhum santo sequer, não vão vencer a igreja. Agora nós temos que saber por quê. Por causa da interpretação, por causa da resposta de Jesus, quando diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, nós vamos ter que saber o que Jesus está querendo dizer aqui, com esta pedra. Tu és Pedro, sobre esta pedra. A razão pela qual o inferno não pode prevalecer contra a igreja, é porque ela está edificada sobre uma pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei edificar, construir, alicerçar, erguer a minha igreja. Então, por estar alicerçada ali, as portas do inferno
não prevalecerão. Existem 3 interpretações para quem é essa pedra na qual a igreja está edificada. 3 interpretações. Primeiro, alguns intérpretes dizem que esta pedra a qual Jesus vai edificar a sua igreja é Pedro. A igreja está edificada sobre Pedro. A igreja católica tem uma frase em latim que quer dizer ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Eles entendem que Jesus estava se referindo a Pedro, quando falou sobre a pedra, edificaria a igreja sobre Pedro. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Tu és Pedro e sobre o que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja. E a terceira interpretação, que é a que nós cremos, a bíblica, é que a pedra é Cristo. Ubi Christus, ibi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. Por que que nós cremos que é Pedro, que é Jesus a pedra e não Pedro? Por causa dos termos gregos. Quando Jesus diz, tu és Pedro, o termo grego é Petros, fragmento de rocha, pedrinha, pedaço de rocha. Tu és Pedro, Petrus. E sobre esta pedra, Petra, é uma rocha grande, é um firmamento, alicerce. Então, tu és Pedro, sobre essa pedra, ou seja, tu és Petrus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele é a pedra, o alicerce, a base, onde Petrus, um pedaço de rocha, começaria a edificação da igreja. Então, se fosse Pedro, Jesus se referiria, usaria para Pedro o termo Petra, que é um termo usado para falar de alicerce, para falar de fundamento. Mas Jesus usou o termo pedaço de pedra. Eu sou a pedra onde os pedaços de pedra serão erguidos. A igreja. É isso que ele está dizendo. É por essa razão que Pedro não é a pedra, não é o substituto de Cristo, não é o fundamento onde a igreja está alicerçada, e sim Jesus. Ele é a pedra, a rocha de escândalo. Agora, a declaração mais surpreendente, aonde eu quero estar, é a que vem depois. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois que a igreja for edificada sobre esta pedra, as portas, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está querendo dizer com portões do inferno? A palavra inferno aqui, o grego, é Hades, e dá duas ideias. Hades como mundo dos mortos, sepultura, ou como a morte. E Hades também se referia ao inferno, ao lugar de juízo, ou é uma metoníma para se referir a Satanás. É uma figura para se dizer inferno, na verdade quer dizer hostes malignas, reino do diabo, o inimigo. O que Jesus está dizendo aqui? Que o diabo, primeiro, que a morte, ela não prevalecerá contra os filhos de Deus. A Bíblia diz que esse é o último inimigo a ser derrotado, que tem destruído milhares e milhões de pessoas por todos os séculos. Ele está dizendo que o Hades, que a sepultura, que a morte não pode aniquilar, não pode acabar com a igreja. Mas ele vai além.
Porque o termo dá a ideia de morte, mas dá a ideia também do quê? Todas as forças do mal, todas as hostes do diabo, todo o mal que está nessa terra. Então está dizendo, o diabo e todas as forças do mal não prevalecerão. O termo prevalecer é o quê? Não podem derrotar a igreja. É muito importante nós sabermos disso. Num tempo de medos e temores, ele está dizendo, as portas do inferno, todas as forças do mal unidas, não prevalecerão, não podem derrotá-la, não podem vencê-la, não podem acabar com ela. E essa declaração de Jesus é fantástica. As portas do inferno não... O que quer dizer portas? Portas era uma expressão usada para indicar corte, o supremo do inferno. Alguma ligação? A corte maligna, a última instância, a suprema corte do mal. Dá a ideia também de trono, poder, soberania. Ele está dizendo que é a suprema corte do inferno, o trono do diabo, os poderes das trevas, por mais que sejam fortes, não podem causar dano algum à igreja. Prevalecerão quer dizer, não podem derrotar, não podem subjugar, não podem suprimir, não podem vencer, não podem aniquilar, não podem acabar com ela. Não podem. Então, para todos que estão me ouvindo, estão com medo do presente, do futuro, estão com medo de leis, de homens, estão com medo do desdobramento político, econômico, religioso, Jesus garantiu a você as portas do inferno, a soberania, os tronos, os poderes, o mal, o pecado, não pode acabar com a igreja. Jamais. Agora, por que você fala com tanta segurança? Por que você diz com tanta segurança? Qual é a garantia? Que o inferno é que prefigura morte, prefigura sofrimento, perseguição, prefigura demônio, prefigura mal, prefigura diabo, prefigura Satanás. Não pode. Qual a garantia? A declaração de Jesus. É a declaração de Jesus. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que o inferno não prevalecerá? Porque a igreja está edificada sobre esta pedra. Que pedra? Jesus. E nada nem ninguém pode abalar. A ideia é que a igreja foi erguida, construída, foi erigida sobre a pessoa e obra de Cristo, de modo que nada nem ninguém pode desfazer o que Cristo fez. Essa é a ideia. Ninguém pode desfazer, prejudicar, ninguém pode nos tomar dele, nos tirar dele, nenhuma força no céu ou na terra pode destruir o povo de Deus. Qual é a razão? A força do povo de Deus, o mérito do povo de Deus, a escolha do povo de Deus. Não. A rocha, o alicerce, a base onde a igreja foi edificada. Essa é a nossa garantia. É por isso que eu posso falar com tanta veemência. Não pode, meu irmão. As portas do inferno, ou seja, toda a opressão que vem e virá contra a igreja. Toda a perseguição que vem ou virá. Toda a hostilidade do ímpio, todas as leis anticristãs,
toda opressão maligna, principados, potestades, dominadores, até o próprio diabo e todo o inferno investindo, não pode nos destruir. A igreja tem 2000 anos de história, e ela continua viva, atuante, ela continua, e ela não pode sucumbir ante o diabo. E qual a razão? A rocha com a qual ela está edificada. O que é isso? A obra que foi feita por nós, o resgate que foi pago. Aqui é uma menção da cruz, da obra consumada, completa, suficiente. Aquilo que Cristo fez quando Ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, quando a dívida foi paga, a ira de Deus aplacada, Jesus morto e ressuscitado, ali consumou-se completamente a obra de Cristo, de modo que não há força nessa terra que pode fazer. Por isso, Romanos 8, 33, 39, Romanos 8, 33, 39 faz coro com este texto. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o que? Quem tentará acusação contra as leis de Deus? É Deus quem o justifica, e a culpa não pode prevalecer. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, ressuscitou à direita de Deus, intercede por nós. Fala da culpa. A culpa não pode. Fomos livres da culpa. Quem nos separar do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte ao dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória consumada na cruz, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Não há uma área que a morte de Cristo, que a redenção da cruz não alcance. Aí ele termina, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, por ter Cristo edificado a sua igreja sobre a sua obra, sobre a sua morte, ressurreição, sobre a sua pessoa, nada dessas coisas pode nos separar dele, pode nos tirar da vida eterna, pode nos causar dano algum. As construções do Antigo Oriente eram feitas assim. Os arquitetos procuravam essas pedras angulares, pedras fundamentais, e tinham que ser rochas que suportassem qualquer oscilação, qualquer pressão. Então ali erguiam as suas construções de modo que isso durava para todo sempre. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Foi isso que Deus fez. Construiu a sua igreja sobre um fundamento que não há terremoto demoníaco, que não há força ímpia que pode sequer, meu irmão, mover um centímetro sequer. Essa é a minha palavra para vocês. Num tempo de medo, temor, trevas por todas as partes, demônios, ímpios, políticos, assassinos, gente se esfriando, gente se desviando, corrupção, iniquidade, escândalos. E a igreja temerosa, será que eu vou vencer, prevalecer? Pois ele diz aqui, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta obra, sobre este sangue, sobre esta morte, sobre essa ressurreição,
edificarei, erguerei, construirei, colocarei meu povo, minha igreja, de modo que os portões, as soberanias, a corte do mal, a suprema corte do inferno, venham como vier, com toda a força que vier, com toda a fúria que vier, nem a morte, nem anjos, nem principados, nada no céu, nada na terra, pode sequer tirar 1 milímetro do que Cristo fez. Não há por que você temer. Você está sobre essa rocha inabalável, inexpugnável, inconquistável, indestrutível, invencível. Não há nada nesse mundo, nem no mundo vindouro, nem em outra esfera existencial, que pode tocar na igreja, que pode vencer a igreja, derrotar a igreja. Qual é a causa, os méritos dela? Não. A obra perfeita, a obra vicária, a obra bendita, a obra suficiente de Cristo na cruz. Está consumado. Daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Descanse. O perfeito amor lança fora todo medo. Que é isso? Quando eu tenho consciência do amor de Deus por mim, eu não temo. Esse texto é uma grande prova do amor que Deus tem por você. Então todo medo tem que ser lançado fora. Descansa, deixe vir. Deixa eles aprovarem as leis. Deixe soltar os leões contra nós. Deixe dar canetadas. Deixe corromper. Deixe mudar o sistema. Deixe vir. Não prevalecerão. Não podem. Isso não está na força deles. Não está no poder deles. Porque olhe para os teus pés. Olhe para o teu coração. Olhe para onde você firmou a tua fé. Olhe para onde você está edificado. É sobre essa revelação. É sobre o Filho. É sobre uma obra fantástica. Veja, descanse. Quem pode ser comparado com você? Qual filósofo, estadista, rei? Qual, meu irmão? Qual governante? Qual cientista? Por mais brilhante que seja, se não estiver na revelação desse livro, está num campo escorregadio. Mas você não. Você foi chamado e firmou seus pés aqui, na rocha mais alta que você. E você não pode ser vencido. Se você crê nisso, feche os olhos, ore comigo. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, obrigado. Obrigado por ter nos posto nessa rocha inexpugnável, inabalável, invencível. Nem homem, nem demônio, nem entidade, nem a morte pode nos separar de Ti. Pode abalar o que o Senhor fez. Ninguém, Senhor. Você que me ouve na sua casa, descanse. Não existe nada mais poderoso que essa rocha. Não há poder bélico, econômico, militar. Não há nada nem ninguém em toda a face da terra que pode desfazer. O que está sendo feito por você está consumado.